E aí, galera, estamos iniciando o podcast do Gonzagão aqui com meu amigo Theo, meu irmão, né? Não só do futebol, e antes do futebol também. Presença marcante no Brasileirão do Gonzagão. Um atleta que nunca escolheu parceiro para jogar. Qualquer parceiro que ele botava para jogar, nunca reclamou de nada. E aí o Brasileirão nasce em 2015 ali, com apoio do Periscope, transmissão ao vivo, já era uma febre constante. Mas o Theo não se inscreve no Brasileirão de 2015, né? Theo, como foi a sua participação em 2015? Conta um pouquinho, brevemente, só para a gente saber como foi a sua participação e o que aconteceu no torneio de 2015. Foi bacana, Marquinhos, obrigado pelo convite aí. Foi bacana porque pela primeira e última vez eu me inscrevi como substituto. Então o Brasileirão necessitava de um substituto, porque eram 19 rodadas, então aconteciam lesões, acontecia imprevisto, acontecia do cara viajar. E aí, cara, como foi o primeiro, eu não me lembro exatamente por que eu não me inscrevi para entrar como atleta, com uma dupla. Talvez não tinha dupla e tal. Mas aí o Marquinhos falou, Theo, pô, você tem que vir, cara. Eu falei, então vamos como substituto, que é o sonho do atleta, né? Você vai a hora que quer, joga com várias pessoas e pega só a parte boa sem aquele compromisso, ter que ganhar, que a gente gosta. E aí logo eu percebi que 2015, cara, depois de 2015, que é um torneio que eu não podia deixar de fazer parte oficialmente como uma dupla. E o curioso é que em 2015 a gente substituiu uma dupla que estava em último no campeonato, que era o Evandro e o Celso, se não me engano. Uhum. Os dois machucaram, em períodos parecidos, próximos. E entrou eu e um cara, que agora, pelo tempo, eu não vou me recordar exatamente quem era, mas que era um cara bom, cara. E a gente começou a ganhar os jogos. A gente jogou, tipo, direto, assim, numa semana para cumprir a tabela, 6 a 8 jogos, e a gente ganhou a maioria. E mudou muito a tabela. Então, o nego já veio, o tribunal já veio em cima, né? O tribunal, ele é unânime. O tribunal veio em cima e falou, não, pô, são dois, na época, né? São 2 pedras A, e os caras jogaram junto e ganharam da gente. E vai atrapalhar a classificação, tava quase no meio pro final. E aí os jogos que eu joguei impugnaram. Bom, o tribunal está sempre certo, né? O Elias já falou aqui. Correto, é justo, né? E foi justo, cara. E aí impugnaram esses jogos, eu falei, não, ano que vem eu tenho que jogar, velho. Porque ficar de substituto, para mim, não basta, não. Em 2015, pra você ter noção como é que era o campeonato, o Emílio e o Júnior, o mestre, ficaram em primeiro lugar em 2015. Eu e o Emílio nunca tinha jogado futebol, eu tinha trazido ele aqui para casa, porque ele tinha começado a jogar futebol. O sarrafo não estava tão alto ainda. Tinha um monte de bandeira colada. Era um monte de bandeira. Pra minha memória, para umas coisas não é boa, não, mas para outras que eu gosto, eu lembro direitinho. E o mestre sobrava em quadra, era craque naquela época. Saudades do mestre Júnior. O cara muito habilidoso, né? Chaleira, todo o tempo inteiro. O Júnior eu não achava ele bom jogador, não, mas aonde eu atacava, ele estava parado esperando. Eu falei, que porra é essa, cara? Mas quando o jogo pegava, ele era tão brincalhão que ele não era aquele cara tão competitivo igual a gente, mas em termos de habilidade, leitura, acho que eu nunca vi igual. Monstro, Mestre Júnior. E aí a gente teve a presença do Léo, Zé Horta também, Pica-Pau Elias. Se não me engano, Marcinho e Breno campeões. Marcinho e Breno campeões, justamente. A BB começando nessa época a despontar, né? Marquinhos, mas tem um detalhe, cara. Esse podcast tem que ter uma coisa diferente, essa nossa entrevista. Eu trouxe um presente especial para você de uma coisa que eu sei que você gosta, que é igual para nós, que é a questão do lúpulo na cerveja. Trouxe uma cerveja lupulada, vou deixar ela aqui. Não sei se alguém já trouxe algum presente para você. Ganhando um presente do Gonzagão aqui. Só que eu acho que o papo pode render e trouxe logo duas. Trouxe duas. Então vamos abrir uma cerveja dessa aí para a gente continuar o nosso papo aqui no podcast do Gonzagão. Vamos começar no APA da Brava aqui. Que eu sei que a especialidade do Marquinhos, principalmente depois que ele foi para os Estados Unidos, são as cervejas lupuladas. Então a APA é uma American Pale Ale, é uma cerveja que usa lúpulos americanos. E aí vai ficar mais descontraído o nosso papo. E aí, Theo, deixa eu te fazer uma pergunta. 2015... Vim como substituto. 16. E a Bravo não existia em 2015, né? A Bravo não existia. Isso aqui não existia ainda. Depois a gente vai falar sobre a Bravo. A Bravo não existia. E aí vem para 2016
onde o torneio já, todo mundo queria disputar o torneio, eram 60 dias. Na verdade, não eram 60 dias de competição, porque a organização começava 2 meses e meio antes, 60 dias de competição, mais um mês para poder fechar. Eram 6 meses de campeonato, a verdade é essa, né, Theo? Eram 6 meses de campeonato, tem que perder metade do ano, preocupado, doido para jogar o Brasileirão. Principalmente você, né, Marquinhos? Porque eram 6 meses dentro da sua casa. Dentro da minha casa. Duvido que alguém já fez isso. E eu tinha acabado de ser psicólogo dessa galera toda aqui, porque o atleta, quando perdia, ele vinha em cima de mim, no outro dia não queria jogar. Eu nunca respondia no mesmo dia, Theo. Eu deixava, o psicólogo entrava no outro dia, convencia de jogar, e assim ia levando o Brasileirão 60 dias seguidos. E a gente passa para o ano 2016, onde o Breno e o Marcinho foram campeão em 2015, e aí esses ticos dois eram pedra A na época ali, a gente pega o Marcinho, já manda ele jogar com o Pica-Pau no outro ano, ele já vem para o último lugar em 2016. De primeiro para último. De primeiro para último, para você ver a alternância do Brasileirão, como é que é, e não existe um bicampeão no Brasileirão até hoje, a gente tem que ressaltar isso. Todo mundo jogou Brasileirão, ninguém ganhou 2 vezes no mesmo torneio. E olha, e as duplas vieram, não podia repetir as duplas. Seguido ou na história nunca teve Na história do Brasileirão nunca teve um bicampeão. E os atletas jogaram, um que foi campeão, com outro foi campeão. Mesmo assim, não existe um bicampeão. E a maioria dos atletas eram os mesmos. Depois veio subir no sarrafo um pouquinho. E em 2016, o Theo vem jogar o primeiro Brasileirão. E como ele era um pedra A, ele os pedra A normalmente já botava lá com um cara que sabia jogar menos um pouquinho. O Theo tenta carregar o Evandro, né? E a participação do Theo em 2016 não é uma participação muito boa, mas é a participação de carregar e estar dentro do torneio. Vocês terminam em 16º lugar no torneio. Como foi você jogar com o Evandro? O desafio esse ano, da metade para frente, foi não entrar na zona de rebaixamento, que existia, né? Existia, Se você ficasse entre o 18º e o 20º, você era rebaixado. E aí, cara, eu peguei o Evandro, que era iniciante, gente finíssima, e jogando trocado. Então, assim, a primeira pedrada que eu tomei oficial foi assim, eu não vinha no dia das escolhas das duplas, né? Essa foi uma tradição que eu nunca fiz, igual que você falou, o Theo nunca escolheu dupla. Nunca escolhi dupla e nunca vim no sorteio. No sorteio, porque o sorteio nessa época também tinha alguns direcionamentos. Não era no sorteio, tinha que ter um pedra A no nível tal e um pedra B aqui. Era isso. Ou pedra A aqui e um pedra B aqui para ficar nivelado. Por isso que mostra. E aí eu saí com o Evandro, não conhecia ele, e foi um desafio, cara. Porque assim, eu falo que o Gonzagão, dessa época, 19 jogos para classificar, era quase um casamento, cara. Era quase um casamento. Você tinha a parte boa, que era aquela lua de mel inicial, você jogando com o cara, você ganhava uma, perdia uma, de repente você perdia 4 jogos seguidos, cara, virava aquele casamento em crise e poucos souberam levar até o final. Poucos souberam levar até o final. A gente levou até o final, fugimos da zona de rebaixamento, foi o que me garantiu me manter no topo para 2017. E o Evandro trocado também se virou, a gente foi ali na beirada e foi a primeira experiência realmente como jogador, saber o que é se jogar 19 jogos no intervalo de 2 meses. Isso. Theo, Brasileirão de Futebol do Gonzagão tinha o seu objetivo o equilíbrio entre as duplas, né? Então, assim, os melhores que tinham os pedra de fora, normalmente, com o passar do ano, foram pegando os piores jogadores, e aí depois chegou uma hora que esses piores não podiam ser mais dos piores, e aí chega a hora dos pedra A pegar um parceiro um pouquinho mais de responsa e poder chegar nas finais. Então a gente passa do ano 2016, vem para do ano 2017. Até porque começou a virar um tormento, né, Marquinhos, para os pedra A mais top da época, que hoje é muito diferente de hoje. Então você pegava a Aurélio, a galera da Bebês eram os pedras A referência. Aurélio, Léo, pô, o Theo tá jogando bem, tá novo, tá, né? E aí você pegava sempre os pedras B mais abaixo, tinha que ter essa balança, né? Que era legal. Era legal. Até hoje, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso com os profissionais também, porque aconteceu isso. E aí a gente conversava entre a gente, pô, eu vou jogar mais um ano, cara. Lá na BB eu só me dou bem, que era a nata do futevôlei, jogo com os caras bacanas. E lá no Gonzagão, Marquinhos só me bota para jogar com os caras que estão mais abaixo, a gente perde de caras que eu nunca perdi em torneio, cara, e agora? Aí o Marquinhos reviu mais ou menos essa proporção. E aí o que você fez, Marquinhos, em 2017? E aí, em 2017,
o Theo vem jogar com o Zé Lécio. O Zé Lécio é um atleta muito forte do jogo também. Não era do futebol, né? Nunca foi do futebol. Tem esse detalhe. Tem um detalhe. E aí o Theo vem com o Zé Lécio, mas vem forte para o campeonato. Apesar de não ser, no papel, a dupla favorita, mas foi a dupla que desbancou todo mundo durante 2017. Mas dá uma olhada aí em qual lugar que o Zé Lécio ficou em 2016. 2016. Volta no nível aí. Porque me falaram assim: ô Theo, agora você vai jogar com um cara, porque você jogou com o Evandro, que é um cara excepcional, parceiraço, e que estava iniciante, e agora você vai jogar, eu vou te compensar, Theo, porque eu falei, eu não quero jogar não, Marquinhos, pô, você vai me botar de novo para correr pra caramba, vou te botar com um cara muito bom, você vai ganhar, cara, vocês dois vão dar certo, eu nunca tinha visto o cara na vida, você vai jogar com o Zé Lessa, ele jogou com o Joaquim no passado. E ficou em 17º lugar no campeonato. Ficou abaixo. Abaixo. Eu falei, e não vim no sorteio de novo, né? Eu falei, pô, Marquinhos, beleza, cara, obrigado, você me deu o cara que jogou com o Joca, pra você ver o nível como é que era. O Joca, na época, era considerado um cara que tinha um charque, você lembra? Eu lembro. Era polêmico também, gostava do Está campeonato fora. Deitadona. E eu falei, pô, ele com o Joca ficou em 17º, né? E eu com o Evandro, que era iniciante, trocado, fiquei em 16º. Beleza, eu aceito. Igual que o Marquinhos falou, eu nunca escolhi parceiro. Onde eu jogo, eu gosto de jogar. Beleza, Marquinhos, me bota com ele aí. Aí onde que eu fui conhecer o Zé Lessa, já que eu não conhecia ele? Dentro de quadra. Primeiro dia que conheci o Zé Lessa foi no primeiro jogo. Não teve aquele esquema que a gente tem hoje. Vamos treinar um pouquinho, Zé Lessa? Não. Dentro de quadra, eu lembro exatamente de eu entrando na quadra. Ele entrando também. Beleza, cara? Como é que você chama? Meu, Zé Lessa, pode me chamar de Zé. Você joga desse lado aí, Zé Lessa? Ele falou, joga. Eu falei, eu jogo daqui. Aí, pô, não conheci o cara. Eu falei, Zé Lessa, vamos fazer o seguinte. Vamos errar o mínimo possível. Eu tenho observado o campeonato nos últimos 2 anos. Tem sempre um pedra A e um pedra B. Ele fisicamente tinha um porte bom. Forte, né? Eu falei, Zé Lessa, vamos errar o mínimo possível. Foi a primeira e a mais importante coisa que a gente combinou. Ninguém errava saque e ninguém errava um ataque, vamos dizer assim, que você tinha para fazer o ponto, botava em quadro e esperava. A gente estava bem fisicamente. E aí na primeira fase foi o que fez a diferença. Fez a diferença, né? E tem uma história que eu preciso lembrar muito aqui. Esse ano, em 2017, eu joguei com Elias, né? O Mazuco e o Tutu também era uma dupla boa. Lembrando que o Mazuco também foi campeão do Brasileirão no ano anterior. Vinha como atual campeão. E o Gustavo, que tinha sido campeão também na gestão passada, no ano de 2016. Vem aí com o Henrique também, que é um atleta do jogo também. Então, assim, o sarrafo veio começando a dar uma melhoradazinha. Mas tem uma história que é muito interessante aí no ano de 2017, onde você foi campeão. Não sei se você vai recordar, mas eu busquei na minha memória aqui. Que o Xandinho e o Zé Lessa, que faz a final contra vocês. Xandinho e Tiquinho. Xandinho e Tiquinho que faz a final contra vocês. Mas eu lembrando de novo do Xandinho e do Zé Lessa, eles eram os melhores amigos, sim, né? Isso. Eles eram os melhores amigos e aquele ano eles estavam brigados e não conversavam um com o outro. De fato, não conversavam um com o outro. E eu tive que conversar muito com o Zé Lessa com relação a isso, cara. Porque eu falei assim, isso vai abalar a gente em algum momento. Porque na primeira fase a gente ganhou deles 2-0. E a vaidade dos dois muito grande, né? Muito grande. O Xandinho chegando no Brasileirão como o cara que queria ganhar. E o Tiquinho muito bem também. Tiquinho, professor, acho que já na época, talvez. Já estava começando a aula aqui em casa. Aqui. E o Zé Lessa ainda um cara no futebol iniciante, assim. Mas muito bem. A gente ganhou deles na primeira fase e houve uma discussão entre os dois, acirrada uma briga, que de Gonzagão, o pau quase quebrando, seguro na rede, vem pra cá. E a gente ganhou deles, se não me engano, de 2-0. E o Zé Lessa veio pra cima dele. Eu falei, Zé Lessa, segurem, porque as finais ainda vão vir, os caras vão estar lá, velho. E aí, quando as duas duplas classificaram, eu falei, tô com medo agora do Zé Lessa virar a chavinha e sentir, quando você bota muita pressão no cara, no adversário, o cara vem forte depois, né? Vem forte depois. E aí eu fiquei psicologicamente morando ali na mente dele para trabalhar. Esse cara esquece essa questão e tal. Não sei se era isso que você ia perguntar, mas de melhores amigos eles viraram maiores rivais dentro do torneio. Dentro de quadra. Um nível assim de virarem até inimigos esportivos mortais. Inimigos esportivos, é verdade. Tem que ser dito. Esportivos mortais. Aqui a verdade tem que ser dito aqui no Gonzagão. Irmão, tive que segurar. Difícil segurar.
E aí, como foi o caminho de vocês, Theo, passando pelas quartas, pela semi e até a final ali no ano 2017? Para essas coisas boas eu tenho memória boa, para quando a coisa é ruim eu esqueço rapidinho. Eu tenho lá em casa, né, cara, guardado um troféu que eu não sei se existe ainda, do primeiro classificado na fase de classificação, de pontos corridos. Não sei se ainda mantém isso aqui. Mas a gente foi o primeiro lugar na fase de classificação, perdemos só 2 jogos. 46 pontos. Um foi para você. E Aulos. Ficou boa. A outra não me recordo, mas os outros 17 jogos a gente ganhou. E a gente chegou na fase final, isso não vale mais nada. Igual o brasileiro de futebol antigo. Você classificou, esse formato é muito bacana, né, que você fez. Que é igualzinho o brasileiro, a galera da nova geração não lembra. Não lembra, O Brasileirão antigo sempre foi assim, você jogava todo mundo contra todo mundo uma vez só, num turno só, classificava os 8 melhores e o pau quebrava. Então eu falei, caras, aliás, tudo que a gente fez não vale mais nada. Esse troféuzinho que está aqui, ó, de primeiro lugar da fase de classificação, ele é desse tamanhozinho assim. Não vale mais nada, irmão. Não empolga com isso não. O jogo é hoje. Aí nós pegamos Todinho e Metiola. Todinho, um ano depois, foi campeão com o Aurim. E foi um jogo legal, assim, a gente ganhou de 2-0, mas o pau quebrou, teve um ponto, igual que todo campeonato tem, a gente acabou de ver agora nos Opens aí, sempre rola um ponto polêmico no final, a gente estava bem, um saque dentro, o nego deu fora, Metiola cresceu, Todinho veio e ganhamos, quarta de final. Aí semifinal pegamos um jogo que talvez tenha sido uma final antecipada, Tutu e Mazoco. Tutu e Mazoco, boa, Du. E aí os caras meteram 1-0 na gente. Nosso saque foi no Tutu, no primeiro set. Eu acho legal falar isso porque, assim, eu gosto muito do jogo estudado, do jogo jogado, assim. Então a gente sacou no Tutu e eles ganharam, cara. Foi um dos primeiros sets que a gente perdeu no torneio, né? Fora esses 2 jogos. E aí a gente mudou o jogo pro Mazoco, que era a dupla mais equilibrada do campeonato. Você não sabia quem sacar, você olhava, onde eu der vai ser igual. Mas estrategicamente a gente mudou para o Mazoco, fizemos 2-1. E aí pegamos o final com o Xandinho e Tiquinho. Jogaço, né? Jogaço. Para variar, chuva. Para variar, o Periscope deu aquela falhada. E aí o jogo, o primeiro set, eles estavam na frente, tipo 8-5. Mas a gente estava tranquilo. E o Xandinho teve uma cãibra. Ele teve e até hoje ele fala dessa cãibra. Será que isso não foi a parte emocional entre o Zé Lécio e o Xandinho? Não foi câmera mesmo, Theo? Vou entrar na minha parte de fisioterapia e de jogador agora um pouquinho, né? Eu falo para ele o seguinte, o Xandinho sempre foi assim, cara, o Brasileirão ganha. Quem tá melhor, taticamente, tecnicamente, mas quem chega na final melhor fisicamente. Se não tiver preparo, não adianta. Porque a câimbra é uma coisa que o esporte mostra, os estudos mostram, ela está relacionada à parte também mental. Porque a gente está cansado de jogar 10 partidas. Quantas partidas você joga no dia aqui, Marquinhos, quando você volta? Já joguei 10, 12, 15, 16. Eu nunca tive câmera na minha vida. Numa final desse tipo, em 6 jogos, o cara reclama que está com câmera. Eu já cansei de tratar jogador na beira do campo aqui em final, o dia que eu não estou nas finais, com câmera, depois de jogar 6 sets. É muita coisa, 6 sets? Não é não. Então ele teve a câimbra, isso é legítimo, acontece com todos os jogadores. A gente virou o jogo, ele ficou um pouco encostado, depois ele voltou bem. Eu fui o que mais tratei ele em quadra, cara. Eu queria que acabasse. Aí não tinha mais a câimbra, né? Eu falei, não vou acabar com o jogo com câimbra. Aí vem banana, um cacho de banana para ele, eu tratando, a chuva vindo, a torcida desce, porque era o mesmo dia da final do Brasileirão. Sempre o Brasileirão batia sempre a final do Brasileirão de futebol. Então tava rolando briga contra o rebaixamento, quem vai ser campeão, o nego desceu, aí parou a chuva, voltou, a câimbra passou, Xandinho voltou e a gente ganhou de 2-0. Então nesse dia da final a gente perdeu um set só pro Mazoco e pro... E isso ajuda muito, né? Quando vai chegando nas finais, quem não foi ali no nível de melhor de 3, né? E isso aí ajuda. Em 2017, num jogaço, o Theo é campeão, né, galera? Aí, ó. Ele e ali até a Rede Globo apoiava já o torneio. Em 2016, 2017, a Rede Globo entra já ali falando do maior torneio do mundo, né? Você lembra quantas camisas os atletas tiveram nesse torneio? Eu lembro. Porque normalmente é uma, né? A camisa faz parte do pacote do torneio. Faz parte. Nesse torneio nós tínhamos 3 camisas cada atleta. A primeira
foi com algum fornecedor que não foi tão bem sucedido, ela desbotou toda. Desbotava tudo embaixo. Desbotou toda. Todo mundo ficou com camisa ficava. quase branca. Eu tenho ela lá em casa guardada. Aí a segunda foi a que tá com o Zé Lessa por baixo, não sei porquê. E na final, tava um sol tão escaldante que o Gonzagão, com poderio financeiro que ele tem, fez uma camiseta. Então nós tivemos 2 de manga longa, que antigamente a gente jogava com manga longa no Brasileiro. Tinha manga longa. E na final com a camiseta. Então eu fiquei com 3 camisas lá em casa para dar para os tricolores que eu conhecia. Porque eu falei, não vou usar mais camisa do Fluminense, né? E um ano de sucesso, né, o Theo? Foi uma emoção muito grande para você ganhar o Brasileirão. Você já jogou muita partida de futebol, mas o Brasileirão é diferente, né, Theo? É diferente, cara, assim, por vários motivos. Esse ano, por coincidência, na verdade, por eu ter ganhado, pela primeira vez a Brava entrou comprando o Barulho do Brasileirão, foi patrocinadora. Na época, 2017, o pagamento da Brava foi em garrafa de cerveja, então garrafa de cerveja Garrafa de da Brava cerveja pra tudo que é pagada, lado. pra todo lado e tal, foi bacana pra caralho, foi uma experiência que você aprendeu depois, trocou pro chopp. E aí eu também comprei ideia, cara, igual que você falou de 6 meses de torneio, eu também fiquei, por causa do patrocínio, uns 4 meses também emaranhado ali. Você somava muito o campeonato. E eu, apesar de ser apaixonado pelo esporte, pelo futebol, futevôlei, não era tanto de entrar em qualquer torneio, não. Mas o Gonzagão virou nosso roteiro anual. No Gonzagão eu vou jogar. Gonzagão... Então, pô, você ganhar um torneio que é sua referência anual, eu só tive uma emoção parecida que vai entrar no podcast ainda, eu acho, que você vai me perguntar. Que parece que não, mas que foi. Brasileirão, ano 2017, ano de sucesso do Theo. Theo vem aí, campeão do Brasileirão. Aí volta lá na tela principal para mim lá. Em 2000, passando para o ano de 2018, o Theo volta de novo ao Brasileirão. Vem jogar com quem em 2018? Theo... Aquela foto do Botafogo ali, ó, do lado dessa aí. Em cima? Não, em cima. Aí, essa aí. Aí. Joguei com o Gustavo, que foi uma honra também. Esse jogo aí, essa foto aí é o Gustavo. O famoso pingo para trás, né, de ombro, né? Famoso pingo para trás, pingava muito Nessa bem. época caía bastante, viu? Caía bastante, agora é mais difícil de cair. Agora é mais difícil. Mas o pingo no limite lá, e o Juninho tava lá aquela de olho lá. Bola na rede ali. Bola na rede. Joguei com o Gustavo, minha memória é boa, eu sei que você vai puxar aí, mas assim, ficamos na beira ali. Tô vendo aqui, o 2017 você joga com o Gustavo e você vem para... Não, 2018 você joga com... Não, Gustavo. 2018 você... Joguei com o Gustavo. Deixa eu ver, Marquinhos Robson, deixa eu ver que lugar que vocês ficam aqui. Não, 2018 o Gustavo joga com o Elton, né? Joguei com o Salomão. Jogou com o Salomão em 2018. Como você tinha sido campeão em 2017, o que o Gonzagão fazia? Pega o Salomão lá. Não pode ser bicampeão. Não pode ser bicampeão, mudava todo o negócio do jogo. Mas o Salomão vinha bem, assim, o Marquinhos tentava convencer todo mundo, né? Então o Marquinhos falou assim, o Salomão tá atacando pra caralho. Melhor atacando na rede que tem, né? E eu não vinha pro sorteio, eu não podia escolher nada, então eu aceitei, como sempre. Pra mim não é problema duplo, na verdade é uma honra. Só que o Salomão, nesse ano, ele teve... acho que uns 2 problemas graves, familiares, assim, bem graves. 2018, né? Que fez com que a gente quebrasse a dupla 3 vezes, por causa da questão dele. O Theo, óbitos na família, eu tive que trocar de parceiro umas 3 ou 4 vezes. Enfim, não é desculpa nem nada, mas foi um campeonato que eu fiz para completar. A gente deve ter ficado, Marquinhos, teus números ali. Tem aqui, 16º lugar, jogando pelo Botafogo, né? E aí o Theo de primeiro, vem você ver como o Brasileirão né, Theo? De primeiro para 16º. Marcinho 2015 de primeiro para 19º lugar em 2016. Theo em 2017 campeão para 16º lugar. Nunca deixava chegar no rebaixamento. Sempre no limite ali, né? Mas jogando com o Salomão, carregando o Salomão, o Theo. E aí na evolução... Eu joguei com 5 ou 6 parceiros diferentes substitutos nesse ano por causa do problema de saúde na família do Salomão.
E isso aí é muito. Aí vinha um substituto, a gente não deixava nenhum substituto ser melhor que o Salomão. Aí você pegava alguém que era ainda abaixo ainda do Salomão. Aí era para. Senão o campeonato ele começa a quebrar, né? Quebrar, ninguém você pode pega ser um substituto melhor do que o cara. Não pode. Mas nesse ano aqui, se eu não me recordo, o principal substituto de 2019 aí, eu acho que foi o Pedrão, porque um ano de 2017 foi o Ira Show que substituiu todo mundo. E 2019 o Pedrão. Joguei com o Pedrão. Ele substituiu. Nossa, tinha jogo que o Pedrão fazia 4 milhões de treino um dia só, que não tinha substituto. Não sei como é que ele aguentava isso não. Mas O legal foi que o Salomão voltou no final do campeonato, até por uma questão que ele pediu psicologicamente, muito abalado pelas perdas que ele teve. E eu falei, Salomão, a vaga é sua, irmão. Vem pra cá, pegou a camisa de volta, jogou. Então, o Brasileirão também tinha essa coisa, né? Abraçou o cara que passou pelo pior momento da vida, voltou bem, na parte psicológica, desabafou e vem pra cá e vão jogar. A colocação nesse ano foi o que menos importou. E aí a gente vem passando para o ano de 2019, Theo, onde a Bravo começa a fazer o seu All-Star, fazer as coisas. Quando você tem a ideia do All-Star aqui do Brasileirão? Isso é legal também, porque assim, a questão do All-Star Bravo foi uma coisa que marcou, que hoje até outras arenas já usaram, Marquinhos. Tanto o All-Star Bravo quanto outros All-Stars, né? Veio da NBA, né? Não tem como, né? All-Star é a coisa que a NBA faz, né? All-Star Games. Aí tem torneio de bola de 3, tem torneio de enterrada, tem torneio de habilidades e tem o jogo das estrelas. A gente fez exatamente igual. A gente tem as imagens ali. Põe as imagens do All-Star aí, Cássio, pra gente dar uma olhada. De vez em quando eu procuro fotos, cara. Às vezes a gente tem dificuldade para achar, mas tem um canto aqui, ó, no chamado, né? 22 do ano era o chamado. 22 do 11 de 2018. 22 do ano de 2018. Olha lá os desafios do século. Aulos e Joaquim, Todinho, show. Léo e Todd, Elias e Aulos, desafio surpresa. Tinha um desafio surpresa. Tinha um desafio surpresa. E tem mais uma foto de All-Star bacana aí. Tem, volta lá pra gente. Lá em cima tem uma cabeçada no alvo. Essa aí. Então tinha Léo, o João, irmão do Aurim, o Toledo, jogador profissional, o Adolfo. Isso que era bacana do All-Star também. O Adolfo lá embaixo na classificação, mas se caracterizar por uma boa cabeçada. Chama ele pra cá. Todo mundo vinha nesse dia do All-Star. Isso aí era um motivo, na verdade, de trazer a galera. Trazer a galera. Mais 2 vagas, ó. Aí alguém preencheu. Bacana demais. E aí, 2019, né? O Theo vem jogar pelo mesmo Botafogo, mas vem com o Gustavo, né? Esbarra tentando classificar ali, mas no último jogo, na verdade, o Theo já não tinha, o Gustavo não tinha mais chance, porque o Guibão no Cão tinha 37 pontos, mesmo que vocês ganhassem, vocês não iam conseguir classificar. No penúltimo jogo a gente tinha uma chance boa. No penúltimo a gente deu uma deslizada, acontece, para cima e para baixo no Gonzagão. O Gustavo já tinha sido campeão e você já tinha sido campeão. E o Brasileirão permitiu, o Gonzagão permitiu que 2 campeões jogassem juntos. Mas o que acontece nesse ano é que o sarrafo começa a subir demais da conta, tendo em vista que vocês foram campeões de 2 torneios logo nos anos anteriores e não classificarem no torneio, e o que mostra isso aí para você, a evolução dos atletas e o sarrafo do Brasileirão em 2019? O sarrafo com certeza aumentou, né? Isso a cada ano é notório, não tem como a gente omitir isso. Mas em compensação, os caras que outrora ganharam não queriam ficar para trás. Não queria ficar para trás. Então a partir daí, você vai ver que no ano que vem a galera das antigas começou a fazer um trabalho diferente. Assim, eu acho que passou os pedras piores que tinha pro Aurélio, pro Léo, mas a turma toda que jogava mais, e aí não tinha mais quem representar para eles, começou a aparecer os jogadores. E a gente também, porque até esse momento, se você pensar, Léo, Aurélio, que eram os caras pica de Juiz de Fora, não tinham título de Gonzagão, até brincava com eles, eu falei, porra, eu joguei Gonzagão. Vocês tiram lá Elias, que teve aqui hoje. Aí todo mundo, cara, por causa do Gonzagão, começou a se preparar fisicamente para não perder o posto de Pedra A, porque agora os Pedra A começaram o Resende, que outrora era Pedra B, já estava aqui. Aí veio Inácio, aí veio Todinho, aí começou a vir, a gente percebeu que a gente tinha que crescer de nível também. Então, ao mesmo tempo que aumentou o nível dos Pedra B, o
Pedra A tinha que acompanhar, tanto que até a última edição do Gonzagão, os Pedra A's do começo estavam ali de novo, ganhando o título, né? Ganhando o título, essa é a verdade. E o Gonzagão, ou seja, o que mostra isso? Não é falar por falar. Que o Gonzagão fazia com que a nossa temporada anual fosse pautada pelo aquele momento do ano, que era de outubro a dezembro. Todo mundo tinha que estar bem ali, amigo. Na base do remédio ou da musculação, não tinha jeito. Ou do jogo com os caras mais pica de Juiz de Fora da região. Ô, Theo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Durante esses anos todos aí, a gente sai de 2019, vem para 2020. O Theo vem jogar com quem em 2020? Ele pega um jogador que hoje, se você pegasse, você estaria em outro lugar com ele, né? E o Iguinho estava começando ali o jogo e você na mania de não poder escolher parceiro, nunca foi de escolher parceiro, nunca fez questão de escolher parceiro. E aí o Theo vai lá para baixo da tabela de novo, porque eu acho que o Theo não escolhe o parceiro dele. Ele pega qualquer um. E aí ele vai com o Iguinho e termina jogando pelo Fortaleza em 18º lugar, quase esbarrando na linha de rebaixamento. Tem foto? Põe a foto lá do Iguinho, do Theo lá. Cara, esses duas aí. Aqui, essa aí é bacana. É. Por quê? Porque mostra exatamente. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta. Não, é isso. Eu e o Iguinho, a gente formou a dupla nas vésperas do Brasileirão, aqui dentro do Gonzagão, treinando. O Inácio era o treinador. E o Iguinho estava rapidamente evoluindo muito bem, mas era um iniciante de verdade, porque hoje em dia ele aguenta torneio iniciante tendo 10 anos de futebol ali. Viu, iniciante? O Iguinho não, ele tinha meses, mas era um cara que tinha muito potencial, porque era competitivo, cara. E a gente fez uns amistosos e ganhou jogos bons da galera da BB, da galera daqui, dos alunos do Inácio, e eu sempre tive essa característica, essa veia de assim, não escolher parceiro, ao mesmo tempo eu escolhi, mas escolher caras que eu queria trazer comigo, que hoje é um cara que, eu narrei um jogo dele em 2022, se não me engano, você e Bruno Barros contra Iguinho e Digão. Jogaço também. Que foi um jogo que na transmissão, narrando lá em cima, cara, me emocionei. Não porque eu trouxe o Iguinho, ele veio pelas próprias pernas, mas porque eu vi, cara, que lá de cima é muito bom também. Então tem essa veia também de estar lá em cima, estar lá embaixo. Aí com o Iguinho, cara, o legal é que a gente, dentro de quadra, a gente brigou muito, cara. Porque eu, na época, 2020, eu tinha sido campeão ali, perdido outro aqui, mas tinha adversários que eu não aceitava perder de jeito nenhum, cara. Eu tava perdendo porque o Iguinho, às vezes... É iniciante, né? Iniciante, mas ao mesmo tempo, ele trazia um cooler com Gatorade, com Red Bull, gelo, e trazia torcida, e ele sentia, porque era iniciante. E eu também não consegui, nesse ano, fazer o papel de pedrada de carregar, como eu já fiz. Então eu me irritava comigo, passava para ele, a gente brigava pra caralho ao ponto de eu desenhar com a mão assim, onde que ele tinha que ficar na quadra, o famoso L ou U, né? Eu pego tudo aqui. E aí, cara, é engraçado que a gente ganhava ou perdia, acabava os jogos, a gente tomava o banho, subia, tomava um chopp junto, ria pra caramba e não deixou passar da quadra até hoje. Não houve estresse, porque normalmente toda dupla tem estresse, né? Não, eu tentei sempre ter essa característica, fora de quadra não ter estresse, dentro de quadra tem, velho, porque a gente mesmo porque a sua formação também, né, te ajuda muito isso, né? Fisioterapeuta, você tem que entender os atletas. Tem que controlar. Se você não entender a parte psicológica dos atletas, não souber colocar que você entende muito bem, o atleta acaba, se você diminuir o atleta durante o jogo, ele vai piorar mais ainda. Esse ano foi o único que eu assumo que eu, de certa forma, sucumbi um pouco ao potencial que ele tinha. Eu pressionei muito, assim, dentro de quadra pela vontade de ganhar, não por ele. Tanto que eu assumo que eu não joguei o que eu podia, ele também sentiu um pouco por ser iniciante, eu não consegui trazer ele, mas felizmente até hoje, a gente é amigo e não abalou em nada, e ele evoluiu pra caramba. Hoje, igual que você falou, se pegar eu e ele, pode ser uma próxima dupla de campeonato boa, mas até hoje ele foge de mim nos confrontos diretos, que vai ter mais à frente aí. E jogar junto também, quando a gente joga na BB, embaça também até hoje. E virou um grande jogador, né? Em 2020, né? Você pega o Iguinho, fica em 18º Fortaleza,
E aí vem para o ano de 2021, lembrando que 2020 o campeão aí foi o Wallace e o Felipe. O Wallace botou o Felipe para treinar, jogou muito bem, pega a gente na final e acaba ganhando o jogo da gente 2-1. Wallace no ápice. No ápice, né? Jogando TAF, querendo ganhar, dando aula no Tupi, muito forte, vinha de charco o tempo inteiro. Felipe trocado, jogado. Foi, realmente, eu achei que eu ia ser campeão aquele dia, mas o jogo foi muito difícil nas finais. Aí passando para 2021, né, o Theo pega um parceiro que, aí sim você tinha um parceiro que era obrigação de chegar, porque é um parceiro que erra muito pouco, tem boa levantada, apesar de não matar muita bola, volume de jogo perfeito, uma habilidade surreal, né? E aí você pega o Arthur, Tutu, famoso Tutu, pelo Atlético Mineiro, e fica em 6º lugar com o campeonato, que não era qualquer campeonato em 2021. Não fica em sexto, não. Fica em sexto na fase de classificação. Na fase de classificação, geral. E aí você não pega na fase de classificação. E esse ano, sim, o sarrafo já estava alto demais. Alto demais. As duplas não eram. O Aurélio já jogava com o Marquinhos, excelente atacante. O Vini já entra no campeonato ali, jogando com o Vovô. O Batuta jogando com o Lucão empurrando as bolas de cabeça, tudo. Eduardinho, Juninho, Elias, Henrico, Theo e você. Bernardo e Azalim fizeram a final, né? Também nesse classificaram em 7º e fizeram a final. Né? E eu e Inácio ali em 8º, entrando também. A gente sempre chegando, tentando fazer as finais aí. Né? Para baixo aí foram as duas tentaram classificar. Representando mais uma vez o seguinte, a gente não pode ressaltar em 2021 que o Felipe e o Wallace foram campeões e ano 2021, Theo, eles campeões no ano eles vêm para 16º lugar. Vê se tem algum professor que classificou nesse ano aí. Nenhum professor. E caras assim, que eu respeito, que eu admiro de verdade, né? Kassai, Tiquinho, todos jogando. Ninguém classificou, cara. Ian, vários outros. Ian e Rezende. Qual que era a dupla do Ian aí? Ian Rezende. Então foi realmente o nível altíssimo. Os que ficaram de fora eram de níveis altíssimos. Nível altíssimo, entendeu? Nenhum professor classifica. Você vê que o Brasileirão, como é que um cara ganha no ano primeiro lugar, depois os dois campeões juntam, não classifica, depois os caras foram campeão no ano anterior, vem para 16º, mostrando que o esporte... Qualquer um pode ganhar de qualquer um, também não, né? Mas que o Brasileirão, sim, é um torneio diferente, né, Theo? Cara, deixa eu trazer uma... Vamos encher mais um papinho para nós aqui. Deixa eu trazer uma coisa bem atual dessa semana, que eu acho que também retrata muito esse momento. Eu vi o jogo do JF Vôlei essa semana, que vai para a seleção. Foi o jogo mais emocionante que eu vi na vida, não sei se você viu. Eu acompanhei. Na terça-feira. Por que foi o jogo mais emocionante que eu vi na vida? Uma das coisas. Primeiro, o roteiro foi fantástico, mas porque eram equipes de Série B. Então, permitiam erro, cara. Então, às vezes, o time estava 4 pontos na frente, 14-10 para fechar um tie-break, ou então... E tinha erro, e tinha o Gonzagão também, ele misturava esses níveis, e isso fazia com que o campeonato ficasse muito emocionante. Então, essas duplas que você falou aí, os professores ficando de fora, não quer dizer que eles eram abaixo, pelo contrário, eles eram muito acima. Aulos, Tiquinho. O único professor que classificou, se não me engano, foi o Inácio. E a BB, nesse ano de 2021, mostrou de novo que a velha guarda podia chegar. Isso foi bacana pra caramba pra gente também, que jogava na BB. Chegou Elias e Henrico, chegou Léo Vovô, chegou eu e Arthur, que era da BB. Então, cada ano tem suas peculiaridades. Esse ano foi o ano da BB, a gente ficou muito feliz. E aí você me perguntou da emoção de ser campeão em 2017. Esse ano eu fiquei em 3º com o Tutu. Mas a emoção... A gente tem fotos ali, põe lá as fotos lá. Esse aí foi... Provavelmente aqui do Atlético aqui, provavelmente o único voo da Águia, esse aí foi quando a gente foi classificado. Olha como é que mudou. Já tinha um slogan de classificar. Já vem mudando o Brasileirão. A questão de ser transmitido ao vivo trazia gente que nem sabia que era futebol para dentro da família Gonzagão. Então, na clínica era muito comum eu estar atendendo paciente 5, 6 horas da tarde. Falar assim, cara, eu vou ter que sair aqui junto com você correndo, porque eu tenho um jogo para fazer. É mesmo? Você joga futebol? Pode ver lá no Periscope, na época, e depois no YouTube, no Facebook, que vai passar.
O cara chegava em casa, via o jogo de um cara que nem sabia que jogava futevôlei, igual que o Elias contou aqui, e virava espectador do Gonzagão, começava a ver os jogos todos. Então eu lembro que tinha um paciente meu que falava assim, você e o Tutu é a melhor dupla que eu vi no campeonato. Só que tinha Léo e Vini, Marquinhos e Aurélio lá no topo, ganhavam quase todos os jogos, os dois ali, Batuta e Lucão na cola deles aqui, e o resto foi uma briga do caramba, não sei se você lembra, 2021. Briga geral, até o último dia. Depois do quarto, o pau cantou ali. E eu falava, eu tratei o Arthur antes do campeonato, como fisioterapeuta, né? E ele não tinha condição de jogo não, cara. Ele tinha um estiramento do ligamento colateral medial, e eu já estava pensando assim, estou tratando ele, mas eu vou ter que arrumar outro. Vai ter que ter o substituto. Só que o moleque novo, bem, jogador, fez uma recuperação relâmpago incrível. Fomos pro campeonato, começamos aqui, aí ficamos aqui, aí nas últimas rodadas eu lembro que estava você e o Inácio aqui, vocês caíram para cá, e o Arthur chegamos aqui, Eduardinho e papapá. Então assim, essa briga fez com que a gente classificasse em sexto, pegasse Lucão e Batuta, que vinham assim, lá na BB, né, a gente que frequenta o mesmo clube, os caras estavam lá em cima, classificando pertinho. Os 3 de 5 classificaram muito bem. Os 5 de baixo entre os 8 classificaram na porrada. Na briga, toda rodada era uma briga. E aí, cara, o que é legal do Gonzagão também? Acho que por transmitir, acho que pela seriedade que você leva o campeonato, na sexta e no sábado, antes dessas finais, eu fiquei igual um profissional. Eu me senti pela primeira vez profissional do esporte. Eu fiquei em casa assistindo jogos do Lucão e do Batuta e vendo quais eram as deficiências e as virtudes deles. E assistir os nossos também. Estratégia, né? Mandei pro Arthur linkado, assim, porque o Arthur é um cara muito bom de jogo, habilidosíssimo, mas ele não ia fazer isso. Né? Um moleque de 20 anos, ele queria ir pro baile, 18 anos. Mandei assim, ó, o Batuta quando vem de meio, ataca aqui de meio. O Lucão quando vem aqui, o saque vai ser todos ali, a gente vai pegar aqui, a gente vai fazer isso. E, cara, faz você como um amador se sentir por algum momento profissional. Se não houver estratégia, não ganha jogo, né, Theo? Eu acho não é só entrar em quadro e jogar. Não, isso aí no futebol... Não funciona. Eu acho que eu já ganhei mais jogos na estratégia do que na qualidade. Eu sempre fui um jogador regular, nunca tive aquela... Hoje em dia tem muita coisa... Mas considero vencedor. E outra coisa interessante dessa final foi que eu pude trazer minha filha com 3 meses. Aí nasce a sua filhinha, né, Theo? Minha filha... E um dia antes eu não sabia se eu descansava ou se eu ia num show de reggae. Eu falei, vamos no show, pô, é de manhã. Levei ela, showzinho de colinha, né? Bonitinho, tomando uma cervejinha, descansei em casa, vi os jogos, assisti, fiz a estratégia. Ela veio e eu falei com a Letícia, provavelmente você vai ter que levar ela para casa rápido, porque ela não vai aguentar. O clima do Brasileirão pau quebra, né? Aí eu falei, ou eu vou ser eliminado no primeiro jogo, que vai ser as quartas contra Lucão e Batuta, que era a lógica da classificação, a gente vai embora, e eu volto para curtir o Brasileirão, que a festa do Brasileirão é maneira, ou se eu ganhar esse jogo das quartas, aí já é. Aí eu vou até embora, porque se eu perder a semi, eu vou ter a disputa de terceiro. E foi o que aconteceu, cara, a gente ganhou do Lucão, perdeu a semi contra a Zalim e Bernardo, que jogaram muito bem, mas foi um jogaço, foi 2-1, e os moleques estavam só na rede, cara. Puf. Zarim voando, Bernardo sempre foi muito do jogo. Mas eles se classificaram em 7º. Só que eles chegaram nessa semi, ganharam de Léo Vovô e Vini, tinham classificado em 2º, atropelaram, e pegaram a gente, o jogo foi pau a pau, a gente perdeu, e aí eu fui pra disputa. Aí no que a gente ganhou as quartas, isso é um fato interessante, ganhamos as quartas, primeiro jogo do dia. Difícil pra caramba, 2-1 era Galo e Cruzeiro. Clássico mineiro. Entrou na quadra, aquele negócio zaguete, o cheque, que eu nunca sabia, nunca imaginei que existia dinheiro no futebol. Tinha premiação, né? Veio Primeira vez. Só que eu não sabia. Assim, não sabia, assim, na minha cabeça. Era o que menos importava. Aí na hora que a gente ganhou as quartas, cara, o Tutu caiu na quadra chorando, em prantos, nas quartas. Eu falei, Tutu, velho, vamos lá, irmão, tem mais jogo aí, cara. Não acabou, né? Não vale nada disso aqui, não. Ele falou, pô, cara, o dinheiro, velho. Eu falei, caralho, é mesmo, dinheiro. Aí tem umas fotos maneiras que eu não trouxe hoje, a gente abraçando pra caralho. Primeira vez que, em vez de eu investir pra jogar, eu tava ganhando pra jogar. Foi a primeira vez, cara. Aí, pô, 2021 teve isso legal também.
Theo, a sua trajetória no futebol aqui no Brasileirão de Futebol do Gonzagão, toda vez que você pegou um atleta que era um pouquinho melhor, Theo chegava e era indiscutível isso aí. E aí a gente passa 2021, 2022, eu desenvolvo a Liga dos Campeões, que eu estava cansado de Brasileirão 60 dias dentro de casa. Não tem jeito de aguentar. Não tem jeito, né? Você é o cara que mais aguentou uma situação desse tipo na história do mundo. E aí a gente... Quem via de fora fala assim, pra gente era difícil, cara, vir aqui 2 vezes por semana jogar, porque você tava no consultório, tinha dia que tava chovendo igual hoje, caía árvore. Aí eu falava, Marquinhos, vai ter? Não, Theo, vai ter, véio. Só não tem aqui se tiver vendaval ou furacão. Aqui tinha isso aí. Se fosse hoje, tinha jogo. Tinha jogo. Só se tivesse furacão, porque levava a bola. Aí, se o furacão levasse a bola, não tinha como jogar a bola. Sem a bola não tem jogo, né, Theo? Mas se não tivesse furacão e tivesse até na escuridão, a gente tentou jogar aí com farol de caminhonete tentando iluminar, mas não deu certo. Mas o jogo não era cancelado de jeito nenhum. Aí chegou um momento que o Marquinhos falou, cara, eu tenho que mudar esse formato, que senão eu vou enlouquecer. Eu imagino que você deve... Não sei porque ou você enlouqueceu, ou você deve estar próximo, porque administrar 40 atletas, 2 meses de jogo e mais 6 meses de approach, não... a gente fala, Marquinhos, vai enlouquecer, velho. Não é fácil, né? Eu lembro dessa história de furacão e a bola levar, eu não podia, a tabela não podia mudar, porque eram 60 dias, não tinha mais data para o jogo, tinha que acontecer. Também, né? Tinha que acontecer. Eu recordo um dia que a gente estava aqui, a quadra ainda era antiga ainda, não sei se foi em 2017, 2018, uma chuva, Theo, pegando aqui, uma coisa surreal, chuva mesmo, intensidade, raio batendo. Eu acho que era o Gustavo, estava jogando com o Mazoco do outro lado da quadra, do lado esquerdo e do outro lado de cá. E a quadra, por cima da quadra, era uma rede ainda, não era tela. Por cima era um cabo de aço que segurava a rede. E o cabo de aço, ele atrai um raio, né? E nesse dia, cara, o raio veio atraído pelo cabo de aço, bateu no cabo de aço e cortou a rede lá do lado esquerdo, no fundo. No meio, cara, aquilo ali, quando eu fui olhar no outro dia, a rede estava toda queimada, Theo. O raio bateu dentro da quadra. Os riscos que o Brasileirão assumia, né, Theo? Eu falo para os caras, porque assim, hoje em dia tem muita gente da nova geração jogando. E ao contrário de outros esportes, tipo arte marcial, quando o cara é faixa preta, todo mundo respeita ele pro resto da vida, não é isso? O cara tá velho, tá fazendo pega de jiu-jitsu, mas ele é faixa preta, irmão. E se você pegar, ele sai tomar porrada. E no futebol, a nova geração não tá muito assim, não. Eles chegam e não sabem nem quem é você. Marquinhos, que você foi reconhecido agora lá no Open. Mas a maioria não quer nem saber ou não sabe. Eu falo pros caras, eu joguei, não vou nem falar que eu ganhei, eu joguei o campeonato mais difícil do mundo. Por quê? Hoje ele é top. O nível dele tá aqui. Quando eu joguei, o nível dele tá... até quando você jogou... Mas eram 19 rodadas, tinha furacão. Pré-furacão era jogo, furacão cancelava. Nunca teve, porque sempre tinha jogo. Furacão, 19 rodadas, cara, a transmissão ainda era precária, então não tinha esse glamour de hoje em dia, eu vou jogar o Brasileirão, vou aparecer na TV, não era por glamour, não tinha premiação. Então a gente jogou um campeonato mais difícil do mundo, isso é inegável, por amor. Por amor. É o nível mais alto do mundo? Não. Eu lembro quando a gente transmitia, eu ajudava lá nas narrações, às vezes entrava alguém e falava, pô, esse campeonato, não sei o que, o fulano joga mal. Eu falei, cara, isso aqui é pedra A e pedra B, mas você não sabe o que vai rolar aqui. São 3 meses de torneio todo dia, amigo, aqui na casa do cara. Então isso aí só você que pôde proporcionar, isso aí é inegável. Realmente o Brasileirão virou uma marca, né? Hoje é uma marca, né? A roupa, todo mundo. Theo, te conhece onde você vai. Quantas quadras em Juiz de Fora você vê camisas do Brasileirão espalhadas para todo que é lugar aqui? São muitas, né, Theo? É muita coisa, né? E região, né, cara? E região, E aí a gente sai de 2021, 2022 eu não faço, vem para 2023, onde você pega o seu amigo, né? Fisioterapeuta irmão, também, né? Querendo jogar, mais um iniciante novamente, né? E você acaba não classificando, mas
Tá na veia carregar, né, Theo? Tá na veia carregar. Esse ano eu lembro até hoje, porque assim, se trazer um cara que não tava no know-how do futebol ainda para jogar na época era Champions, né? Foi Champions, né? 2023 foi o Brasileirão mesmo, foi do Brasileirão, Trouxe ele com o Fortaleza novamente, se não me engano, coincidiu. Eu falei, Marquinhos, faz uma camisa diferente agora para não ficar com a mesma camisa. Fez uma toda azul, eu malhei com ela essa semana. E aí, cara, também tem isso, o Brasileirão ele é muito mais do que ganhar, porque ganhar, eu costumo falar isso, só vai ganhar um. Só um. Vão disputar, às vezes, dependendo do torneio, a Libertadores, por exemplo, 32, no Brasileirão 20. Se você for pensar só em ganhar, você vai ser muito infeliz, cara. Só vai ganhar um, irmão. Se você ficar em segundo, você vai ficar triste. Então, eu gosto muito mais do Brasileirão de disputar com a gana de ganhar do caralho, mas às vezes, cara, vale mais a pena você trazer um cara que hoje está aqui na sua casa jogando pelada, igual o Iguinho. O Iguinho hoje está aqui, o Iguinho hoje está no nível top, o Thiaguinho estava aqui na época. Dentro de quadra a gente briga, cara, xinga, mas o legado fica. E até hoje eu guardo isso, cara, desse ano que não foi nada, que eu fiquei abaixo da classificação, mas que... E agora 2025, né? Espero ter o Theo novamente no Brasileirão. A gente vai fazer o Brasileirão edição especial de 10 anos. Qual que vai ser o formato, Marquinhos? Deixa eu fugir o protocolo aqui, que eu sei que você estava com o texto. Eu estou acabando de montar o formato, mas eu estou pensando em valorizar a região, né? Como o Brasileirão sempre foi, e realmente fazer um formato Pedra A e Pedra B. O difícil hoje, Theo, é você saber quem é o Pedra A e quem é o Pedra B. De tanta gente boa que está jogando futebol. Se a gente comparar de 2015 para 2025... Olha o meu parceiro. Ele aí. Vai ser mais enxuto ou vai ser... Vai ser mais enxuto, 60 dias não tenho mais... Não quero mais brigar. Eu não quero mais brigar com os outros, Theo. Brasileirão raiz. Quem jogou, jogou. Quem não jogou... Não joga mais, né? Por isso que, para quem jogou e teve a felicidade e a sorte de ganhar, fala assim, eu ganhei o torneio mais difícil do mundo. Realmente, 2025 quero fazer uma coisa que um dia não vai me estressar, alguém vai cuidar da tabela, das coisas, 2 semaninhas eu aguento, é coisa mais fácil de fazer. Se ele me perguntar se eu disputo. Tem que vir um cavalo bom, né, Theo? E agora, você é um Pedra A ou você é um Pedra B? Eu estou com a cirurgia marcada. Vou ser o primeiro atleta a confirmar minha participação com a cirurgia marcada. Eu disputei todos esses anos que a gente conversou aqui, já com uma cirurgia e com uma artrose de joelho. E aí eu tive a felicidade de fazer uma nova ressonância, novos exames esse ano, e mostrar que a minha artrose de 9 anos atrás, ela de certa forma não evoluiu tanto, igual que na minha cabeça eu achei que tinha evoluído. Então isso foi a parte boa. A parte ruim ou média é que eu vou ter que fazer uma nova intervenção, uma terapia regenerativa, uma artroscopia, e dependendo da data do Brasileirão, que eu me conheço, eu vou fazer de tudo e votar nela. Isso aí. Theo, para fechar o nosso podcast aqui, vamos encher de novo o nosso copo, tomar a cerveja da Bravo aqui. Excelente essa cerveja, hein, Theo? Eu tenho 3 perguntas para poder fazer para o parceiro Theo. A primeira pergunta é o seguinte: você carregou vários atletas aqui, né? O único atleta que eu enxergo que você pegou realmente, que sabia, tinha mais habilidade, tudo, apesar de não ter sido campeão, foi o Tutu, de todos os parceiros que você carregou. Então a pergunta é o seguinte: em 2025, você quer carregar ou você quer ser carregado? Marquinhos, isso é uma pergunta... Você sempre faz perguntas difíceis na hora que chega nessas 3 últimas, né? Porque a gente que é desportista desde sempre, na cabeça, na veia, a gente, dentro do nosso sentimento, a gente não quer ser carregado, né? Porque o carregado não é só glória, não. Todos os saques são em você. Você tem que estar pronto para ter todos os ataques, ou quase todos. Então eu preferi ter um cara... atualmente eu tenho feito isso, um cara mais ou menos no meu nível, em que o cara olha, igual que eu já olhei algumas duplas aqui no Brasileirão, e fala assim, quem que eu vou sacar? Mas aí vamos ver como é que eu vou estar nesse momento, né? Que vai ser daqui a 1 mês, 2 meses. Por aí, 2 meses, 2 meses e meio. Eu acho que eu vou acabar sendo carregado. Igual o Léo foi carregado pelo Vini esse ano, chegou a hora de você, Theo, o Brasileirão,
na segunda pergunta que eu tenho que te fazer, mas lembrando que você tem a chance de ser bicampeão. As entrevistas aqui normalmente são com os campeões e vice-campeões, a maioria com os campeões. Então, a segunda pergunta que eu tenho para fazer para o Theo é o seguinte: Theo, você, durante todas as participações do Brasileirão de Futebol do Gonzagão, tudo, o Brasileirão de Futebol do Gonzagão nasce em 2015, onde existiam apenas 3 quadros de futebol em Juiz de Fora, e agora em 2025 a gente já se perde com o número de quadros que existe em Juiz de Fora e região e no Brasil. Você acha que o Brasileirão de Futebol do Gonzagão contribuiu para esse crescimento regional e nacional em questão de transmissão, em conteúdo e tudo? Qual é a sua resposta? Marquinhos, em números de quadra, eu sinceramente, eu sou empreendedor também, então eu pesquiso, eu vejo, tem quase 40, mais de 40, não quadras, mais de 40 espaços onde cada um às vezes reúne quase 10 quadras. Então isso me preocupa até, porque as quadras envolvem beach tênis. Em termos de fomentar futevôlei, que é o que a gente está falando aqui, não há dúvida nenhuma que o Gonzagão, cara, foi o principal fomentador. Não sei se isso foi naturalmente ou se foi uma coisa que você arquitetou, pensou. Não, foi realmente um amor pelo esporte. Eu conheço você, assim, você é meio como eu, meio coração, assim, então eu acho que foi natural. E, cara, assim, por exemplo, vou dizer por mim, ter oportunidade de jogar com pessoas que eu joguei aqui, profissionais, os amigos nem se fala, mas aí beleza. Quando começou o Gonzagão, a BB, só jogava com os atletas da BB. A galera que é do papo jogava. O primeiro Gonzagão que a gente fala que foi inicial, foi fraco, foi onde todo mundo se conheceu. Foi onde o vírus se alastrou. Se alastrou, Aí depois disso, cara, 16, 17, 18, o vírus saiu de controle. E aí depois, cara, comecei a ver situações da minha vida no futebol que eu achei que eu nunca ia ver. Jogar de igual para igual, contra Aulos, contra Vini, contra Inácio, contra Carne Seca, contra Todinho. Muitos jogos. Eu estou dizendo só os profissionais, os melhores, os profissionais. Deve ter mais aqui. Jogadores do Rio, BH, Barbacena, Três Rios, Juiz de Fora inteira. Onde tem isso? Não tem. Então, assim, com certeza mudou a concepção total de Juiz de Fora. Acho que é até pequeno falar, igual que você falou. Você teve presente agora no evento em BH e o evento parou para te receber. Eu acho que o Brasileirão realmente ele mexe muito com as pessoas, porque, te ajudando um pouco na resposta das perguntas, eu tive em Itacaré há 8 anos atrás, e aí eu resolvi comprar uma bola de futebol, entrei numa lojinha, tinha uma bola de futebol. Aí eu falei que era de Juiz de Fora, né? Aí o cara falou, pô, você é de Juiz de Fora, lá tem um torneio bacana pra caramba, eu vejo toda noite, é bom que eu não tenho que ver novela, não tem nada, eu acompanho, você senta, é o melhor torneio que tá tendo, um torneio muito bacana, entre amador, profissional, alguns profissionais, o cara agradeceu demais, hein? Por que ele é o melhor torneio? Porque eu acho que é um torneio muito longo, muito extenso e competitivo. A gente na narração ali também sabia levar ele tem as o coisas. melhor nível de torneio hoje do Brasil? O nível técnico a gente não pode tá falar. Nem perto, né? Agora, o comprometimento, a narração, aquela coisa que traz o cara para dentro, igual que esse cara falou, deixa de ver novela, ver o Gonzagão. Por quê? Porque ele vê um cara que é igual ele narrando um jogo de um cara que é igual ele também e que de repente chega o Aulos ali, joga e na final tá o Carne Seca, tá o Vini e o Gabi junto e que mistura tudo, cara. E eu acho que não existe nada igual no mundo em nenhum esporte que mistura tudo. Existe? Não existe. A NBA tá aqui, o TAF tá aqui, o Gonzagão, mas igual o Gonzagão, eu acho que não existe. Pode ter um pouco melhor, pode ter muitos piores. Nesse sentido igual de misturar, de trazer, de acolher, eu acho que esse que é o Gonzagão. Que me faz, um cara que não disputa torneios, falar que se você me chamar a qualquer momento, eu vou estar aqui. Theo, e a terceira pergunta que eu tenho que te fazer, é uma pergunta óbvia, você responde o que você quiser. Qual é o maior torneio do mundo, Theo?
É o Gonzagão, por quê? Acabamos de falar. Qual o maior torneio do mundo? Alguém vai falar assim, chutando, é o TAF, é o Open, de não sei aonde. Ah, você está falando de nível, né? Mas e de tempo de torneio, e de número de atletas, e de substituto, e de inovação, e de streaming ao vivo? Alguém tinha? Existia? Não, nunca existiu. Não existia, não, 2015, né? O TAF nasce em 2017, 2018 e começa a fazer suas transmissões em 2018. Existia algum streaming de não, ao vivo? Não existia. Então isso é que fez a galera assistir todo dia, deixar de ver novela. Achei maneiro essa. Deixar de ver novela para ver o Gonzagão. Os anos que eu não disputei, ou que eu estava em casa por algum motivo que não estava no dia do meu jogo, meu programa era clicar no Periscope, depois YouTube, depois... Isso faz do Gonzagão, com certeza, o maior torneio do mundo. Assim, sem fazer média, sem especular, por tudo isso que a gente conversou aqui durante a transmissão. Não tem como. É isso aí, Theo. Vou te agradecer a presença aqui, excelente podcast. Espero que tenha em 2025. Vamos fazer pose. Eu vou estar junto, nem que seja de forma medicamentosa, fisioterapêutica, física, junto. É isso aí. Vamos tirar aqui a cerveja da Brava para a gente pegar essa bandeira bonita, né? Essa aqui é bonita. Fazer a foto do Gonzagão. Aí, boa. Obrigado aí a transmissão. Boa, bacana. A essa hora, pelo menos mata hoje. Vem alguém amanhã, Marquinhos? Amanhã eu tô só com o Gustavo.